Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos. É com muita alegria e gratidão que estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa Santa Casa Santa para termos uma conversa fraterna sobre os ensinos do Cristo na luz do Espiritismo. O tema da nossa conversa da noite é sobre expiações terrestres. Mas antes da gente começar o nosso tema, vou fazer a leitura de uma mensagem que é do livro Agenda Cristã, é uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, no item 32, que tem como título Sinais. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. Seus gestos na luta comum falam do seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que as reuniões compactas de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Então, vamos todos acerenando os nossos corações, elevando nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus a oportunidade, pedindo que os nossos anjos possam, neste momento, os espíritos sábios e benevolentes, obreiros da vida eterna que Jesus encaminha para nos proteger, nos guiar, possa nos inspirar as melhores palavras, para que toque no coração de cada um que nos ouve.
Que essas palavras se tornam luzes no lar de cada um que neste momento nos escuta. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema da noite é sobre expiações terrestres. Expiações, no dicionário, a gente vai encontrar com o significado de uma purificação de um crime ou de uma falta cometida, o cumprimento de uma pena ou um sofrimento compensatório. Para nós, espíritas, que acreditamos na reencarnação, então acreditamos que temos mais de uma vida corpórea. E por que teremos mais de uma vida corpórea? Porque a gente precisa adquirir todo o bem que nos falta e desfazer todo o mal que espalhamos por aí. E isso não seria muito possível se tivéssemos apenas uma vida. Porque nem todas as vezes somos bons, não somos. E nossos atos estão sujeitos à lei de causa e efeito. E todos os nossos atos vai gerar uma consequência. Então pode gerar uma prova ou uma expiação. E precisamos compreender que as expiações, ela não têm um caráter punitivo. Porque parece, quando a gente leu lá no dicionário, que é algo punitivo, né? É a purificação de um crime, é a purificação de uma falta cometida, o cumprimento de uma pena. É como se tivesse algo que nos revelasse como uma punição. Mas ele não tem esse caráter punitivo. Ele não tem o caráter de fazer sofrer aquele que um dia fez o mal. Na verdade, ele tem o objetivo de corrigir as faltas, de incentivar a nossa evolução. A expiação, ela tem muito a ver com o nosso passado, o que nós fizemos nas vidas passadas. E aquilo que fizemos de errado, ou aquilo que deixamos de fazer, ou aquilo que fizemos e não foi muito legal. Prejudicamos pessoas, muitas vezes mentimos, fomos vingativos, ou seja, de alguma forma, usamos mal o nosso livre-arbítrio. E aí é necessário que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente passe por uma situação que a gente possa se colocar no lugar do outro, ou que de alguma situação que a gente repare os nossos erros e que assim repare os nossos erros com aquelas pessoas que estão envolvidas naquele momento e que a gente assim possa compreender o mal que criamos. Nossa fala da noite vai ser baseada nos livros básicos da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o livro Céu e Inferno. No Livro dos Espíritos, na questão 931, Kardec pergunta aos espíritos por que aqui na Terra parece que a gente tem uma sociedade de classe de pessoas sofredoras muito maior do que pessoas felizes. E aí os espíritos respondem a Kardec da seguinte forma: nenhuma é perfeitamente feliz. O que você julga de felicidade, muitas vezes oculta as aflições. O sofrimento está em toda parte. Entretanto, para responder a sua pergunta, os espíritos falaram para Kardec, para responder a sua pergunta sobre essa classe sofredora numerosa, é porque a Terra é um planeta de expiação. Aí eu fiquei lembrando sobre uma fala que eu fiz na palestra anterior, de alguns dias atrás, alguém deve ter assistido na internet, que Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra, que é o nosso modelo e guia, é o mais perfeito que já passou pela Terra, ele espera com paciência a conversão do mundo. Então, quando o nosso planeta houver se transformado em uma morada do bem, uma morada de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e aqui então viverá num paraíso terrestre. Então Jesus espera com paciência este momento. Nosso mundo, neste momento principalmente, a gente vê um mundo marcado por redes sociais, né? Então a gente vê os momentos na rede social, fotos belíssimas, momentos lindos, alegres, né?
homens e mulheres com seus corpos esculturais, né? Traçando como seria e deveria ser a vida das pessoas. E isso pode gerar vários sentimentos. Na pessoa que assiste tudo aquilo, que vê aquilo, muitas vezes gera insatisfação da sua vida, porque faz comparação, gera, às vezes, momentos de inveja, tristeza, rancor, uma série de coisas. E aquele que está postando, muitas vezes gera uma questão de uma ilusão, né? Então, são várias coisas que podem gerar tudo isso. Pessoas de destaque, muitas vezes ali em lugares maravilhosos, pessoas com fortunas vultuosas, mesmo assim, passam por dificuldades, dores e sofrimentos. E assim, a gente vê tantos momentos na vida da gente que circula entre momentos de alegria e tristeza. Às vezes vem a alegria da gente receber um novo ser vivo na nossa família, uma criança que vai nascer, alguém está grávida, que alegria para aquela família, né? Quando está se esperando aquele bebê, é uma alegria. E de repente, aquela criança nasce com alguma neuropatia, alguma limitação. Então, aquela família se desdobra para os cuidados, e aí a expectativa não era essa, né? Mas ali a gente vê aquele misto de alegria e de enfrentamento daquela dificuldade. Tantos processos de saúde e doença, tantas limitações que enfrentamos e tantas, às vezes, dificuldades financeiras. Então, dificuldades no trabalho, nos relacionamentos, são tantas coisas que fazem com que a nossa vida circule entre a alegria, a dor e o sofrimento. E no livro dos Espíritos, ele falou lá que o sofrimento está em toda parte, que independe de classe social, sexo, etnia, condições, independe disso. E a gente observa que nós somos passageiros por aqui, nós estamos passageiros por esse planeta de prova e expiação, nós estamos neste momento de passagem. E a gente observa que nesse momento de passagem, a gente observa momentos de contradições, incertezas, instabilidade, seja pelos nossos atos, seja pelos relacionamentos que criamos, seja pela forma que os nossos governantes dirigem as condições do nosso país, do nosso mundo. A gente passa por esses momentos de contradições, incertezas e instabilidades. Mas, entre eles, temos momentos de alegrias também. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, ela diz que nós transitamos no processo evolutivo. Então é isso, nós estamos transitando, passando por esse planeta de prova e expiação, mas estamos passando crucificados, ou seja, carregando a nossa cruz. E essa cruz são os problemas que elaboramos para nós mesmos, são os problemas que nós criamos para nós. Chico Xavier, com toda a limitação física dele, a dificuldade visual, todas as dificuldades que ele enfrentou, ele escreveu mais de 450 livros para nos deixar toda a luz e o complemento da doutrina espírita que nos esclarece e nos fortalece todo dia. Na minha palestra anterior, quando eu falei de Paulo, com toda a dor, todo o sofrimento, toda a renovação que ele fez através do cristianismo nele mesmo, ele foi feliz porque ele entendeu o plano de Jesus para ele. E na questão 167 do Livro dos Espíritos, fala sobre o objetivo da reencarnação, que é a expiação. Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo de 2 a 7, pergunta a Jesus como é que a gente pode ver o reino de Deus? E Jesus fala para Nicodemos, diz que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questiona, como assim? Se não nascer de novo, como que um homem velho volta para o útero da mãe? Jesus fala, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
da água é por conta que o nosso corpo é mais de 80% de água. O útero da mãe é formado dentro da placenta, é água, é dali que nós nascemos. Então, o nosso corpo vem da água e o Espírito para renovar, para que possa entrar no reino dos céus. O Espírito de Miranês, ele comenta sobre essa questão 167. E ele fala que o objetivo da reencarnação é o despertamento da alma. As vidas sucessivas são como uma escola para todos nós. É uma depuração constante nessa nossa existência. Só que aí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente que é espírita e acredita na reencarnação, mas a gente pode observar que todos os dias a gente tem uma nova oportunidade. Todos os dias o sol nasce para nós pela manhã. Ao acordarmos, nós temos uma nova oportunidade de fazer algo diferente, de fazer essa renovação e essa depuração. Então, todos os dias nós temos uma nova oportunidade. E aí basta nós compreender, ser obediente e entender o programa de Deus para nós. Os meios de despertamento da nossa alma são inúmeros. Quando a gente observa processos de saúde e doença, dificuldades financeiras, limitações físicas, seja de audição, visual, limitação de locomoção, de fala, são tantas as limitações. Aquele que não tem a limitação, mas além da limitação, tem aquele que cuida das pessoas que têm a limitação, que é o seu familiar. São tantas dificuldades que a gente encontra no caminho, mas precisamos lutar para vencer todas essas dificuldades, despertar a nossa alma com gratidão e alegria nessas nossas lutas, porque tem gente que resolve ficar parado, que não aceita esse novo dia, essa nova oportunidade, fica na inércia e não aceita o novo. Estabiliza, para onde está. Não sofrerá as consequências desse ato da inércia. Mas quando a gente abre para o novo, quando a gente abre a nossa mente para o estudo, para a compreensão pela vida, para as oportunidades que a vida nos dá, a gente encontra, ou a gente começa a encontrar a nossa libertação. Miranês ainda diz que o que chamamos de expiação, as nossas dores, sofrimentos e dificuldades que enfrentamos, não passa de processos de evolução do espírito. Todos nós passamos por esse processo. Então, todos nós teremos alguma dificuldade. E o nosso corpo é um templo sagrado. Já disse as Escrituras que o nosso corpo é um templo de Deus. Deus está em nós. Se Ele está em nós, é um templo sagrado. É o templo de Deus. Então, através deste corpo, que é instrumento do nosso espírito para agir, porque o espírito sem o corpo não tem condições de agir. Ele vai agir através do nosso corpo aqui neste planeta. Então, este corpo, precisamos cuidar muito bem dele, independente da condição que ele tem. Se não é aquele corpo escultural das redes sociais, mas é um corpo que é saudável. Se é um corpo que tem limitação, não tem problema. A gente tem o exemplo do gigante deitado. São tantos exemplos que a gente tem de superação das dificuldades deste corpo, então, que a gente pode, com alegria e gratidão, superar essas dificuldades. Neste momento de pandemia, a gente sofre limitações inúmeras em todos os países, de todas as ordens. São dificuldades que todos nós estamos sofrendo, que pode também servir para a depuração espiritual. E precisamos compreender que Deus está no controle. Deus sabe tudo. E Jesus compreende o porquê de tudo isso, de todas as catástrofes físicas e morais que estamos enfrentando ou que poderemos vir a enfrentar ainda mais. A dor, ela aparece na Terra como um cenário para salvar criaturas de maiores distúrbios. Keila, como assim que a dor aparece para salvar alguém? Porque a dor é tão difícil. A dor é muito difícil. É difícil sentir dor. É difícil
está num leito de hospital, é difícil ir para uma UTI, é difícil fazer um tratamento médico, é difícil ter uma limitação, é difícil cuidar de alguém que tem uma limitação. Toda elevação é difícil. Realmente toda elevação é difícil. Mas com alegria e gratidão desses problemas, lutando a cada dia para vencer as nossas dificuldades e compreendendo que todas essas limitações podem ser um ralo na nossa vida. Um ralo para escoar as nossas imperfeições. Então vai depender da forma com que a gente encara tudo isso. A cada nova encarnação é um passo para a nossa evolução, é um passo para que a gente se torne um espírito bem-aventurado, um espírito puro. É um passo para isso. E Deus, que é esse Pai amoroso, cuidadoso, Ele sempre deixa uma porta aberta para o arrependimento. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo não quis, daquele jeito que o pai estava dizendo, se rebelou, pegou a parte dele e foi para o mundo. Sofreu, passou por dificuldade e voltou para o pai com arrependimento. E o pai o acolheu. Então, é assim que Deus faz conosco. E Deus, Ele é amor. Que é assim que Ele faz, Ele deixa uma porta aberta para o arrependimento. Todos nós tendemos a essa perfeição de Deus. Deus nos oferece os meios das provas e das expiações para que a gente possa vencer. E ainda Kardec perguntou aos espíritos, mas não é imposição de Deus as tribulações que a gente passa pela vida? E os espíritos disseram para Kardec, nada ocorre sem a permissão de Deus, ou seja, Deus tudo sabe e tudo vê. Ele sabe de tudo e Ele vê tudo. Ele nos dá a liberdade para as nossas ações, para as nossas escolhas, para o caminho que nós vamos seguir, mas Ele deixa também a responsabilidade dos nossos atos. Ele também deixa a responsabilidade com as consequências desses atos. Então, o caminho do bem e do mal está aberto. Se por um acaso a gente sucumbir e seguir para o caminho do mal, resta-nos a compensação de lembrarmos que Deus deixa a porta do arrependimento e nós deixa uma nova oportunidade. Mas nós precisamos compreender que a vontade de Deus é diferente da vontade do homem e nós precisamos entender o que é a vontade de Deus e a vontade do homem. Porque se algum perigo venha nos acontecer, Deus permite, às vezes, que esse perigo chegue até nós. Porque Ele vê neste perigo uma forma de nós evoluirmos. Isso está na questão 258 do Livro dos Espíritos. Então, no livro O Céu e o Inferno, que trata da justiça divina, fala sobre os nossos sofrimentos. Os sofrimentos são inerentes à nossa imperfeição. Então, sofremos porque somos imperfeitos. E toda imperfeição vai gerar com ela uma consequência. Então, a imperfeição a imperfeição gera uma falta que vai trazer uma consequência das nossas ações. Então, as doenças, elas vão estar relacionadas com os nossos excessos. A ociosidade, o tédio. A ociosidade vai estar relacionada com o tédio, o sentimento negativo. Então, não é uma punição de Deus, é lei de ação e reação, causa e efeito. É a consequência de um ato. E o homem pode se libertar das suas imperfeições por efeito da sua vontade. Pode. E pode até anular essas imperfeições, os males gerados por essa imperfeição, e assegurando a sua felicidade futura. Mas muitas vezes esquecemos o que fizemos no passado. E não importa o que fizemos no passado, o que fizemos numa vida anterior para gerar dor e sofrimento nessa não importa. O que importa é o que eu vou fazer daqui para frente. Existe um exemplo que às vezes, era para perder um braço e perder só um dedo. Então vamos imaginar, vim com um problema no braço e era para perder esse braço todo.
porque fez muito mal esse braço a alguém, às pessoas, e aí era para perder esse braço todo. Só que esse braço, mesmo com as limitações, as dores, as dificuldades, essa pessoa lutou contra, foi ao médico, se cuidou, melhorava um pouquinho, fazia o bem, tratou da ferida de alguém, pegou no colo crianças, acolheu as pessoas, abraçou as pessoas, foi um braço que distribuiu o bem, o amor, a paz, acolheu a dor e o sofrimento do outro, ora esquecia da sua dor e do seu sofrimento para acolher o outro. E aí então, ao invés de perder o braço, perdeu a pontinha do dedo. Então, seria mais ou menos assim, não importa o que eu fiz no passado, o que importa é o que eu estou fazendo agora, neste momento, porque é cada um conforme as suas obras, como disse Mateus, em capítulo 16, versículo 27, tal é a lei, seja no céu ou na terra, e isso está escrito no céu e inferno, no livro, no capítulo 7. Então, o arrependimento é o nosso primeiro passo. Mas tem gente, já ouvi muitas vezes isso, mas Keila, como que eu vou me arrepender de algo que eu nem sei se fiz? Eu não sou culpada, eu vou fazer oração de perdão, não fiz nada, como é que eu vou fazer oração de perdão? Não fiz nada. Mas se tem algum relacionamento conflituoso, dificultoso, algum relacionamento difícil, algo que faz sofrer, alguma parcela de culpa eu tenho ali, algo eu aprontei ali, então é melhor eu promover a oração do perdão, a oração da gratidão, né? Tentar amenizar esses relacionamentos e vencer isso, porque o arrependimento pode amenizar as nossas faltas. Ele não anula, mas ele ameniza. O que vai anular vai precisar da expiação para reparar a nossa falta. Mas o arrependimento pode amenizar. Então, mas infelizmente às vezes tem pessoas que continuam se envolto de uma energia de insatisfação. A gente cria um campo magnético dessa dor e sofrimento e isso vai gerando em nós mais dores, mais sofrimentos, mais dificuldade. Eu não consigo perceber o arrependimento porque eu não consigo perceber que é algo que está em mim. E aí vem a reclamação e aí não conseguimos nos livrar deste magnetismo de insatisfação. E não conseguimos enxergar que as provas de expiação vêm como reparação, como oportunidade, como uma oportunidade de libertação da nossa alma. A gente não consegue observar dessa forma, olhando a dor e o sofrimento, sempre nessa energia de insatisfação. Não gera reclamação e tal. Então, se a gente olhar uma pessoa com uma limitação física, não como uma injustiça, mas olhando para essa pessoa como ela veio para reparar algo ou ela pediu para passar por essa prova. O motivo, qual foi, jamais saberemos. Mas se a gente passa a olhar dessa forma, como é algo para reparar, ou algo que pediu por essa prova, nós vamos deixar de olhar com tristeza aquele momento de dificuldade e nós vamos olhar aquele momento com a alegria que essa pessoa vai enfrentar após se libertar deste momento. Então, esta é a forma com que precisamos observar. E aí as expiações deixam de ser ruins. Todo o berço de hoje retrata o que passou ontem. Isso Emmanuel fala em Pensamento e Vida. Então, a situação que nós estamos hoje retrata o que nós fomos no passado. Não precisamos saber o que fomos no passado, mas temos uma leve lembrança do que fomos, né? Renascemos conforme a nossa necessidade. E não é uma imposição de Deus, é uma necessidade da nossa consciência, como nós já vimos também no Livro dos Espíritos, e Joana de Ângeles reforça isso. Então, experimentando o arrependimento, a gente pode vencer, né? Buscar, começar a vencer essa dificuldade, a gente pode reparar os nossos erros, progredir e despertar a nossa consciência. Joana de Ângeles, ela traz como nós somos seres tomados de incompletitude. Nós já falamos isso, que nós somos seres imperfeitos. Mas,
estamos no caminho da renovação espiritual, no caminho de Jesus, caminhando para Jesus e carregando a nossa cruz, a cruz dos nossos problemas. Cada um de nós temos o nosso. E se com Jesus, com certeza essa cruz vai ser mais amena, porque a gente não pode esquecer que Jesus disse a nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, concluindo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, fala sobre a prece aos irmãos sofredores. Que a prece feita com sinceridade, clamando misericórdia, a gente pode, Deus pode nos mostrar a esperança. Então, quando eu faço com sinceridade, clamando a misericórdia, Deus me ouve e Ele me mostra que há esperança. E então o espírito culpado, aquele espírito que está passando por aquela dor e aquele sofrimento, que se encontra infeliz, pode salvar a si mesmo, mas muitas vezes lhe falta vontade, lhe falta força, coragem, lhe falta algo para motivá-lo. E nós que suprimimos as nossas dores e as nossas dificuldades, nós podemos orar por esses irmãos. Nós podemos estimular aos nossos irmãos que encontram-se neste momento. Nós podemos fazer com que as nossas preces lhe inspire essa vontade, a vontade de vencer. A gente pode fazer com que as nossas preces o sustente, o encoraje, inspire bons conselhos. Porque assim a gente pode dar luz àqueles que faltam, que nós possamos ser um instrumento na execução da lei de amor e caridade ensinada por Jesus. Então, que cada um de nós façamos a nossa parte para a conversão do mundo, que assim Jesus espera. Gratidão a todos. Vamos acerenar os nossos sentimentos, todos envolvidos nessa energia maior, energia vinda do alto, que nos acolhe, que nos protege, que nos abençoe. Que você que está em casa nos ouvindo neste momento, receba esse sentimento de paz, consolo e conforto em vosso coração. Que Jesus abençoe a todos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.